A graça e a paz de Cristo. Aqui é o pastor Paulo Gregório. Bem-vindo, bem-vinda à segunda aula do workshop sobre montagem de esboços. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui comigo. Nesta aula de hoje você vai acompanhar uma montagem de esboço. Eu vou montar aqui no passo a passo. Você vai ter uma boa ideia de como se faz a montagem de um esboço homilético. Também você vai conhecer os fundamentos da minha fórmula exclusiva Esboços Arrebatadores. E também conhecer pessoas iguais a você que hoje estão montando esboços com muita facilidade e rapidez. Hoje você vai me acompanhar na montagem de um esboço no passo a passo. Antes eu quero lhe convidar para participar da minha palestra online em montagem prática e facilitada de esboços arrebatadores, nessa quinta-feira às 22 horas. Inscreva-se clicando no botão verde aqui abaixo desse vídeo. Se você estiver no YouTube ou no Facebook, use o link que está aqui na publicação, ok? Bem, você acredita que montar esboços é muito complicado, não é mesmo? Você acha que é muito difícil montar um esboço de pregação. Na verdade, a homilética é muito complicada sim. Eu, por experiência própria, eu sei. Eu já estudei vários livros de homilética, já li, estudei. E os verdadeiros melhores livros de homilética, eles são realmente muito complicados. E a homilética é um monte de regras. Realmente se torna complicada. Eu tive que decifrar os livros que eram bons, que verdadeiro tratavam do assunto, porque tem um monte aí que não fala nada, não ensina o que é interessante, fala de outras coisas, mas não fala de como elaborar um esboço de acordo com as regras da homilética. Então os bons eu tive que decifrar, tive que realmente me debruçar sobre eles e gastar tempo, investir meu tempo decifrando o que eles diziam. E eu tive também que decodificar pregações. Eu acompanhei pregações de pregadores de referência que realmente suas pregações têm estrutura homilética, e eu decodifiquei essas pregações, como gravando e transcrevendo para analisar a estrutura dessas pregações e assim entender, compreender a estrutura homilética que havia nelas. E assim, dessa maneira, eureka! Chega um momento que eu entendi como aplicar a teoria complicada dos livros e colocar na prática através das pregações que eu decodifiquei, e eu percebi como que os pregadores bons, aqueles que realmente respeitam as regras da homilética, como é que eles fazem. Então eu extraí o melhor de tudo isso, da minha experiência, das minhas pesquisas, dos meus estudos, das minhas decodificações, e simplifiquei em fórmulas simples e prontas. Assim, eu construí o meu método exclusivo de montagem com muita facilidade, em pouco tempo, de esboços de pregações, esboços com verdadeira estrutura homilética. Você acredita que montar esboços é muito complicado, não é mesmo? Você pensa que é necessário primeiro estudar teologia? Você acredita que consegue aprender através dos livros? Você acredita que é dom? Bem, através do meu método simplificado e descomplicado, irmãos e irmãs novos e experientes, com teologia ou sem teologia, eles aprenderam facilmente a montar verdadeiros esboços de pregações. Aqueles que tinham teologia, no curso de teologia que eles estudaram, não foi aprofundado, a maioria dos cursos não se aprofunda. Nos livros, como eu disse, é complicado, eles não entendiam como realmente poderiam montar a pregação. Aqueles que não tinham teologia, alguns deles não têm até hoje, e eles não tinham nem noção o que era um esboço, e hoje eles, com muita facilidade, eles elaboram verdadeiros esboços de pregações, esboços com estrutura homilética. Como, por exemplo, a Itagira Silva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela diz, em um de seus depoimentos, ela conversando comigo, ela disse que as suas pregações, ela é de Minas, né? Ela usa um mineirês bem característico. Ela fala que as suas pregações eram embaranhado de ideias soltas, ou seja, ideias desconexas. Ela não sabia como realmente colocar para a igreja aquilo que ela recebia de Deus quando estudava a Bíblia. E ela disse que o seu maior ganho através do curso 7 Passos foi saber, finalmente, preparar uma pregação. Ela diz, eu não sabia
Hoje eu consigo ler, entender e transmitir aquilo que o texto está me mostrando. Faz a diferença. Agradeço primeiramente a Deus e depois ao professor Paulo, que abriu este caminho para nós. Deus te abençoe. Obrigado, irmã Itagira. Que Deus abençoe a tua vida também. Outro aluno, o Genildo Andrade. Inclusive eu falei com o Genildo ainda hoje, agora há pouco, antes de fazer a gravação desta palestra. Ele diz que através do curso ele agregou ainda mais credibilidade e abriram-se mais oportunidades. Foi o ganho que ele teve também com o curso 7 Passos. Ele fala que essas oportunidades, eu questionei ele, onde você está tendo essas oportunidades? Ele diz que essas oportunidades acontecem dentro do próprio ministério. Falo isso porque quando as pessoas veem o desenvolvimento de uma pessoa na área da pregação bíblica, elas passam a ser edificadas e com isso os convites vão aparecendo para ministrar a palavra de Deus. Isso é bênção de Deus. Ele também fala que através do curso ele ganhou sentimento de realização, porque há mais de 10 anos, veja bem, mais de 10 anos que ele vinha tentando crescer no ministério da pregação, que ele vinha tentando aprender a realmente passar para a igreja aquilo que ele recebia de Deus ao estudar a Bíblia. Então, 10 anos que ele vinha tentando crescer nesse ministério, o sentimento era só de frustração. Ele não conseguia. Várias vezes ele chegou a pensar em desistir. E ele chegou até a parar de pregar várias vezes. Mas através do curso, graças a Deus, ele finalmente aprendeu como organizar as ideias, como realmente preparar um verdadeiro esboço de pregação, um esboço de pregações lógicas, coerentes e, acima de tudo, arrebatadoras, e assim as oportunidades estão se abrindo no ministério. A conversa que eu tive com ele, ainda hoje, foi essa aqui, ó. Espera um pouquinho, cadê a conversa do... tá aqui, ó. Ele fala que as suas pregações, melhoraram 90%. Ele diz que aprendeu a formular temas, que é a base da pregação. A maior parte dos pregadores que estão por aí não sabe nem o que é tema, confunde com título e com assunto. Sem tema não existe uma verdadeira pregação homilética. E ele fala que ele ganhou visão de análise de texto. Ele consegue analisar o texto e a cada dia ele só está crescendo. Ele é grato a Deus, a pessoa do eterno Deus abençoe minha vida. Ele está me abençoando aqui. Obrigado, Genildo. Deus abençoe a tua vida também. E ele fala que o povo quer que ele pregue direto. Porém, eu ainda estou me dedicando mais na preparação, atendendo a alguns convites. Está sendo prudente, não está correndo atrás de todos os convites, não. Atende alguns convites, ele está se preparando melhor. E ele diz que o pastor dele está abrindo oportunidades para ele até mesmo pregar os cultos doutrinários, trazer uma palavra de ensino. Pode ver então que alguém diz que mensagens, pregações temáticas são apenas para avivamento. Não, pregação temática é para todo tipo de estilo de pregação, aplicação da pregação. Avivalistas, de ensino, de exortação, de consolo, de conforto. O que vai direcionar ela é como você a monta, como você faz principalmente a estrutura dela, se é para ensinar, se é para exortar, se é para confortar, para consolar, tudo isso através do tema você vai direcionar a sua pregação. Então a pregação temática ela serve para todas as ocasiões. Muito bom. E aqui o Júnior Lourenço, de Ituiutaba, Minas Gerais. O Genildo ele é de Salvador, Ilhéus. Ele é Genildo Andrade, de Ilhéus, na Bahia. Eu falei Salvador, não. Ilhéus é uma cidade do estado da Bahia. E o Júnior Lourenço está em Ituiutaba, outra cidade em Minas Gerais. Então tem um baiano e 2 mineiros aqui. Bem, o Júnior Lourenço, logo que ele entrou no curso, na comunidade, eu cumprimentei ele, os alunos cumprimentaram, deram as boas-vindas, nós demos as boas-vindas, e ele fala assim, graças a Deus, acho que dessa vez vou aprender, pois os vários livros de homilética não resolveram. Ele dá até uma risada aqui. Depois de um mês, ele faz o segundo comentário. Olha o que ele fala. Esse curso tem sido uma bênção. O que tentei entender em 3 anos, consegui entender em 1 mês. E ele fala, observação, só estou no módulo 3.
né? O meu curso tem 7 módulos. Então ele está falando aqui, estou no módulo 3. Então o que ele tentou compreender em 3 anos, através dos livros, através de estudos, ele não entendia. Mas em um mês, dentro do curso, ele conseguiu compreender que é realmente a parte de formular o tema e de desenvolver esse tema. E depois, já alguns meses depois, já se formando, ele diz: graças a Deus estou no final do curso, pois tinha um conhecimento panorâmico da homilética, mas com o curso ficou tudo esclarecido, ou seja, agora ele deu um mergulho, né? Ele aprendeu da forma descomplicada que eu ensino, e ele fala que, como eu disse no curso, né, o curso não se limita apenas no preparo da pregação, da prédica, mas em todo tipo de apresentação, numa aula, seja na escola dominical, seja na empresa, seja uma venda também, né, empresarial, comercial. Então ele diz que vai sempre estar com essa carta debaixo da manga, né? Que é o curso 7 Passos, o preparou não somente para a pregação, mas também em outras áreas da vida dele. E está aqui ele com essa foto mostrando o certificado que ele obteve através de ter concluído o curso Pregar em 7 Passos. O Genildo já falei, está fora de ordem o slide, mas vamos lá. Agora então eu vou montar um esboço no passo a passo, mas eu deixei uma pergunta em aberto aqui, você percebeu? Eu deixei a pergunta, né? Essa daqui, ó. Você acredita que é um dom? A pregação é um dom, ou seja, você recebe de Deus ou não recebe? É na oração, é no jejum, é na busca de Deus que você recebe o dom de pregação? Bem, quero dizer uma coisa aqui, pregação não é dom. Você pode buscar na Bíblia que não existe o dom de pregação. Nós costumamos falar, né? Quando alguém prega bem, meu Deus, ele tem o dom da palavra, ele tem o dom da pregação. Não existe dom da pregação. Não existe. Existe o dom da palavra da sabedoria e o outro dom que é da ciência, do conhecimento. Mas eles não são relacionados diretamente com a pregação em si. São dons que são relacionados em áreas específicas, tá certo? A pregação não é dom, a pregação é uma habilidade. E na verdade, todos os salvos, eles adquirem, se tratarmos como dom, então todo salvo tem o dom de pregar, porque Jesus ordenou: ide a todos, né, pregai o evangelho a toda criatura. Então, todos nós temos a incumbência. Se todos nós temos a incumbência, se olharmos dessa perspectiva que é um dom, então todo crente, todo salvo tem o dom de pregar. Tá certo? E eu tenho vários testemunhos da minha vida que já ouvi de pessoas que eram novos convertidos e eles começaram a pregar, ganharam a família, ganharam vidas. Teve casos de ganharem a tribo inteira, um índio que se converteu e ganhou a tribo inteira e assim por diante. Então o que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, você tem a capacidade de pregar o Evangelho. Então você deve desenvolver. Paulo disse para Timóteo que ele devia desenvolver o dom que ele recebera com a imposição de mãos. Então cabe a cada um de nós desenvolvermos os nossos dons. E se tratarmos a pregação como um dom, todos nós recebemos o dom, então todos nós devemos desenvolver esse dom. Ok? Isso é uma obrigação nossa. E como é que se desenvolve? Através do conhecimento. Adquirir o conhecimento através de aprender as técnicas, porque mesmo Paulo, ele usava técnicas da oratória grega e os outros discípulos, eles tinham conhecimento nessa área. Então, você também vai aprender as técnicas de organizar os pensamentos e transformá-los em uma pregação. Ok? Então, cabe a nós desenvolvermos essa habilidade de pregar, porque o dom todos nós recebemos de Deus. Você vamos tratar como dom. Então, vamos lá, vamos montar um esboço no passo a passo. Vou usar como exemplo o esboço que eu utilizei na aula passada, que é o paradigma do amor. Eu comecei decidindo sobre que assunto eu queria pregar. Eu pensei, sobre o que eu vou pregar? Essa pregação vai ser sobre o quê? Então eu escolhi falar sobre amor de Deus. E usei uma poderosa ferramenta de busca, e ela me fez encontrar vários textos bíblicos. Essa ferramenta de busca, depois eu vou falar qual é, não hoje. Depois eu falo para você qual que é essa poderosa ferramenta de busca. Se tiver um dos meus alunos aqui acompanhando esta palestra, ele está dando risada porque ele sabe qual que é essa ferramenta de busca que eu recomendo demais, que é muito boa, é excelente. Então, através dessa ferramenta de busca, eu encontrei vários textos bíblicos, mas eu selecionei apenas 6. Então, o processo de montar um esboço começa com você eliminando, porque a Bíblia é rica, então você tem que selecionar. Você jamais vai pregar tudo aquilo que você recebe
no estudo da palavra, de uma vez, colocar em uma só pregação. Não, você tem que separar, você tem que selecionar, você tem que focar a tua pregação. Então, todos aqueles versículos que eu encontrei, eu selecionei apenas 6 versículos, e você vai saber por que eu selecionei apenas 6. Bem, foram esses versículos que eu selecionei: Deuteronômio 7:8, Jeremias 31:3, João 13:16, Romanos 5:8, Efésios 2:4 e 5 e 1 de João 3:1. Ou seja, Efésios 2:4 e 5 eu estou considerando como se fosse um versículo só, porque eles estão se complementando, não dá para me usar apenas um deles. Usei 2 aqui. Mas eu estou considerando como se fosse uma passagem única, como de fato é. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passagens que eu selecionei. Foi o que eu fiz. Eu estudei, analisei sobre o que esses textos bíblicos, essas passagens tratavam, e percebi que falavam sobre aspectos ou qualidades do amor de Deus. Então, nessa perspectiva, eu retirei de cada um, um aspecto ou qualidade, e depois organizei em uma ordem lógica cronológica, ficando assim. Eu não respeitei a ordem que estou na Bíblia, eu organizei de acordo com a lógica do que eu estou falando. Eu escolhi um desses como texto base, então eu escolhi o João 3:15, e os demais eu escolhi para desenvolver esse texto, ou seja, esse tema. E assim, eu peguei os 5 versículos e cada um tirei uma qualidade, um aspecto do amor de Deus. Então ficou assim: o primeiro, o amor de Deus nos atrai, usando Jeremias 31:3. O segundo, o amor de Deus nos liberta, Deuteronômio 7:8. Terceiro, o amor de Deus nos vivifica, Efésios 2:4 e 5. O amor de Deus é comprovado, Romanos 5:8. E o quinto, o amor de Deus nos leva à condição de filhos, 1 de João 3:1. Depois então, eu tenho já o esqueleto do meu esboço, Agora eu preciso dar conteúdo para ele, dar argumentação. Então acrescentei as subdivisões que vão me ajudar na argumentação, na exposição da palavra e dar consistência à minha pregação. Então, para cada uma dessas divisões, eu coloquei subdivisões. Então ficou assim: da primeira, o amor de Deus nos atrai, coloquei através de se revelar a nós e através de agir com benignidade. Ou seja, o amor de Deus nos atrai. Como que ele nos atrai? Através de se revelar a nós e através de agir com benignidade. No segundo, na segunda qualidade, no segundo aspecto, o amor de Deus nos liberta. Ele agiu poderosamente e ele nos resgatou. No terceiro, o amor de Deus nos vivifica, nos tirando da morte dos nossos pecados, e nos dando a vida de Cristo. No quarto, o amor de Deus é comprovado. Nos amou quando estávamos separados dele, nos amou dando o seu próprio Filho por nós. E na quinta, o amor de Deus nos leva à condição de filhos, nos concedendo a filiação divina e nos identificando com ele. Depois então elaborei a conclusão da pregação. Sim, é isso mesmo. A gente elabora logo depois de desenvolvermos o tema, as divisões com as subdivisões. A gente não vai elaborar a introdução, não. A gente primeiro elabora a conclusão da pregação. Então eu decidi usar um dos tipos que eu ensino no meu curso. Eu vou usar esse tipo, que é a recapitulativa aplicativa. E ficou assim: meus irmãos, já que Deus nos fascinou, nos desprendeu das amarras satânicas, nos deu a vida de Cristo, nos adotou como filhos amados, então como devemos viver neste mundo? Ou seja, estou recapitulando a pregação. E depois eu faço uma aplicação. Estamos correspondendo a tão grande amor? Então essa ficou a minha conclusão recapitulativa aplicativa, que certamente vai causar um impacto para quem está ouvindo, vai convidar essa pessoa à reflexão, a ela analisar se a vida dela está realmente de acordo com o grande amor que Deus demonstrou para com ela. Então, depois da conclusão, aí sim, eu vou elaborar a introdução da pregação. Sim, a introdução fica praticamente por último. Por que eu faço a introdução por último? Porque a introdução ela deve ser muito bem elaborada. Toda a pregação, todo o esboço deve ser bem elaborado, mas você deve dar uma principal atenção à introdução. Por quê? Porque através da introdução você vai ganhar ou vai perder a atenção da igreja logo nos primeiros minutos. E você só tem 3 minutos para ganhar ou perder a atenção da igreja. Então ela tem que ser muito bem elaborada. Então eu só vou elaborar a introdução quando eu tiver uma ideia bem clara do que eu vou falar.
Então isso é depois que eu desenvolver o tema através das divisões e subdivisões e fazer a conclusão. Então eu sei, realmente, eu já estou com a pregação bem viva na minha mente, o que eu vou falar. Então eu tenho que fazer uma introdução que realmente introduza, conduza. A introdução, ela vai levar a igreja para o que eu vou pregar. A função da introdução é introduzir o tema que eu vou pregar. Então eu utilizei um dos tipos de introdução. Eu ensino 3 tipos de introdução dentro do curso. Então eu utilizei um dos tipos, que é a introdução interrogativa, porque quando eu faço perguntas que eu não quero que a igreja responda, mas que a igreja pense, automaticamente estou segurando, prendendo, atraindo a atenção da igreja, porque automaticamente quando você ouve uma pergunta, você quer responder. Então você tem que fixar a atenção naquilo que eu estou falando. Então eu me baseei na temática que estava desenvolvendo, me baseei em todo o desenrolar da pregação, me baseei na conclusão, aí sim eu posso elaborar minha introdução. Aí ficou assim, a minha introdução da pregação, que é uma introdução interrogativa. Hoje em dia se fala muito em amor. Mas o que é verdadeiramente amor? Qual é a maior referência de amor, senão Deus? Vamos descobrir o que a Bíblia revela sobre esse amor. Então perceba que eu estou conduzindo a igreja através de perguntas para o que eu vou pregar. Vamos descobrir o que a Bíblia revela sobre esse amor? Eu estou levando a igreja para onde? Para o início da minha pregação, para mim começar a desenvolver o corpo da minha pregação. Então essa introdução, ela está realmente cumprindo a sua função, que é conduzir a igreja para o que eu vou pregar, chamar a atenção e prender a atenção da igreja nos primeiros minutos. E por último, então, eu elaborei um título para essa pregação. Me baseei no tema e elaborei um título bonito, um título que chama a atenção. O paradigma do amor. Tem tudo a ver com o que eu vou pregar. E depois eu coloquei tudo isso em um esboço com um layout dinâmico de fácil leitura. Tem muito pregador que ele se atrapalha quando está usando o esboço, porque o esboço dele é um amontoado de frases que está apertadinha, que estão com letras pequenas, que estão todas juntinhas, então ele não consegue se localizar no esboço. O esboço tem que ter um layout dinâmico de fácil leitura, que é esse daqui. Assim, quando você estiver pregando, quando eu estiver pregando, eu consigo me localizar rapidamente em que parte do esboço estou. E como a mensagem está muito viva dentro da minha memória, eu vou discorrer, eu vou consultar o esboço poucas vezes, porque vai ser apenas um guia para que eu não saia do tema que eu estou pregando, para que eu não me desvie, não acrescente e não omita. Então aqui está o esboço na minha frente, eu posso colocar numa folha de papel do tamanho da página da Bíblia, ou posso colocar num tablet, ou posso colocar no meu celular mesmo. Eu costumo pregar agora usando meu celular. Eu deito ele e eu consigo ficar com a tela mais ou menos também. Eu aumento um pouquinho mais a fonte, porque eu já tenho uma certa idade, né? Já não consigo ler as coisas tão de perto, eu tenho que usar óculos e mesmo assim eu procuro usar uma fonte maior para que eu não precise ficar parando a pregação para me localizar. Então eu consigo pregar com desenvoltura, eu consigo pregar fluentemente. Então está aqui o esboço completo. Lá em cima o título, na sequência o texto base, depois a introdução. Eu numero a introdução também para facilitar a minha leitura e depois eu já automaticamente já vou para as divisões, numero as divisões também, as subdivisões eu coloco letras, eu coloco no alinhamento de tal maneira que eu consigo me localizar dentro do esboço. E aqui é a outra parte, não coloquei numa página só porque ia ficar uma letra muito pequena. E aqui está como fica o esboço dinâmico de fácil leitura completo. Título, texto base, introdução, tema, divisões principais, subdivisões, conclusão, aplicação. Aqui está um esboço homilético completo. Dá para pregar essa mensagem durante 40 minutos até 1 hora, tranquilamente. Aqui tem assunto muito, tem muita consistência para se pregar até durante 1 hora. E você vai levar a igreja realmente a entender o grande amor de Deus, a responsabilidade, que a função, o objetivo dessa pregação é que eu quero conduzir a igreja a uma reflexão da responsabilidade que cada um tem para viver de acordo com o grande amor de Deus, o grande amor que Deus investiu na vida de cada um de nós. Bem, como eu disse no vídeo passado, eu fiz esse esboço completo em menos de 1 hora. Sim, em menos de 1 hora. Eu já disse, isso é por causa do que o meu cérebro já está treinado para preparar esboços. É por causa que eu tenho as técnicas, as fórmulas
e porque eu tenho ferramentas. Como eu disse, eu tenho uma ferramenta poderosa para me ajudar a localizar os textos bíblicos. Então, como eu disse, você também pode fazer o mesmo. Você pode achar tão difícil, tão complicado, mas você pode fazer o mesmo. A diferença que tem entre mim e você é o quê? Preparo. Lembra-se dos depoimentos de alguns, pouquíssimos alunos aqui que eu coloquei, das centenas de alunos que eu tenho, que deram seus depoimentos aqui, alguns foram 3 ou 4 que eu coloquei aqui. Quero dizer que eles eram iguais a você. A Itagira, por exemplo, ela não tinha a menor ideia como que ela fazia um esboço de pregação. Eu tenho a Luciana Santos, que também não tinha ideia de como fazer. E a maior parte não sabia como fazer, o que era um esboço, não tinha ideia. E alguns que tinham teologia, eles não sabiam fazer um esboço verdadeiro. Eles tinham uma noção, mas não tinham uma profundidade em como fazer um esboço verdadeiro. Então, através do curso, através das fórmulas, da descomplicação, eles que eram iguais a você, hoje eles conseguem montar com muita facilidade esboço de pregação. Eu trouxe aqui o exemplo do Genildo. Todos eles são convidados aí para pregar, todos eles estão com as portas do ministério abertas. Eu trouxe o exemplo do Wagner no vídeo passado, foi elogiado, que ele diz um dos seus vídeos, eu gravei 2 ou 3 vídeos com ele, e ele fala que ele se atrapalhava, ele tinha uma frustração muito grande, porque quando ele estava pregando, tentando pregar, ele percebia que os irmãos se distraíam, se desligavam da pregação, aquilo era muito triste para ele. Mas chegou ao ponto que você viu que ele recebeu um elogio dizendo que a pregação dele foi magnética, ficaram presos na pregação dele, de tal maneira que o tempo passou e eles não viram. Por causa do quê? Por causa que ele aprendeu a elaborar verdadeiramente um esboço arrebatador. Se eles conseguiram, você consegue também. Todos nós éramos iguais a você, apenas a diferença que existe entre nós e você é o preparo. Então, você tendo o preparo, você vai conseguir também. Sim, eu concordo com você que é simples, mas não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Como eu disse, homilética é complicada sim. Mas é fácil para quem sabe fazer, ou seja, para quem tem as ferramentas, o método, as fórmulas. Então, nessa quinta-feira, eu vou lhe ensinar os primeiros passos para atingir resultados como esses. Então, aprenda comigo a fórmula simples para a montagem de esboços através do meu método simplificado de fórmulas prontas que descomplica o processo, facilitando muito a elaboração de verdadeiros esboços homiléticos. Então, assista a aula de amanhã. Você precisa se inscrever porque existe limite para o número de participantes. Então, a palestra Montagem Prática e Facilitada de Esboços Arrebatadores é online, você assiste como essa aqui, vai ser nesta quinta-feira às 22 horas. Garanta a sua vaga. O objetivo dessa palestra é que você descubra como montar esboços completos e eficientes com muita facilidade. Acredite que nessa palestra você vai mudar a sua visão sobre pregações arrebatadoras. E acredite que você vai estar montando esboços arrebatadores em menos de 24 horas. Sim, você vai saber como na palestra. Clique no botão verde aqui abaixo e garanta a sua vaga agora. Faça isso e nos encontramos na quinta-feira na palestra. Até lá, Deus lhe abençoe.